Boa noite, estamos quase na hora da nossa live, está marcada para as 8 horas, vou esperar só um pouquinho, daqui a pouco a gente começa. Bom, enquanto a gente espera, queria lembrar vocês o curso de cálculos trabalhistas que vai acontecer no dia 27 e 28 de setembro. É um curso voltado para a prática de cálculo trabalhista. Quando eu digo prática é porque a gente vai ensinar também a usar a ferramenta do PJE Calc. É um curso que a gente precisaria de mais tempo para aprofundar, então, num primeiro módulo, a gente vai apresentar toda a parte jurídica e matemática de todas as verbas, mas vai deixar para aprofundar com juros e verbas da execução num outro momento. Vai acontecer no dia 27 e 28 de setembro, como eu já falei, das 9 às 18 horas. Todos devem levar um laptop para a gente poder baixar o programa do PJE Calc e fazer os exercícios dentro do programa. Bom, vamos começar então nossa live. Eu queria primeiro me apresentar. Eu sou Alice Carvalho, eu sou servidora do Tribunal Regional do Trabalho aqui do Rio de Janeiro há 25 anos. Nesse tempo todo de exercício da função de calculista, eu também ministrei cursos na ESACS, que é um setor do tribunal que cuida da formação profissional, da formação prática das funções e, enfim, oferece vários cursos para os servidores, e eu dava o curso de liquidação de sentença, ensinando os servidores que desejassem exercer a função de calculista. Mas eu também, nesses 25 anos, durante uma parte do tempo, eu fui assistente de juiz e assessora de desembargador. Bom, em função desse curso que a gente vai ministrar nos dias 27 e 28, a gente planejou essa live para mostrar para vocês um pouquinho de como vai ser o curso. Então, eu escolhi fazer uma apresentação de hora extra. Para a gente começar a falar de hora extra, primeiro a gente tem que ter uns conceitos sobre base de cálculo, sobre intervalo intra-jornada, sobre repouso semanal remunerado. Isso tudo a gente vai ver durante o curso, mas como a gente vai falar de hora extra, a gente precisa lembrar mais ou menos alguma coisa de intervalo e de repouso. Sobre intervalo, é importante a gente entender que o intervalo entre a jornada é um tempo em que o empregado não está à disposição do empregador. Se ele não está à disposição do empregador, não é um tempo que se conta para a jornada de trabalho. E sobre repouso semanal remunerado, é importante a gente dizer que a Constituição determina que todo empregado tenha um dia de repouso por semana, preferencialmente aos domingos. Sobre a medida provisória nova, a 881, a gente também vai falar durante o curso e, assim, não trouxe grandes alterações, porque antes o descanso era necessariamente a cada 7 semanas, passou a ser a cada 4 semanas. Então, foi a única mudança, mas vamos aprofundar durante o curso. Bom, então agora eu vou falar de hora extra. O artigo 7º da Constituição, nos incisos 13, 14, 15 e 16, traz alguns elementos de direito do empregado, do trabalhador, que a gente vai discutir agora, principalmente o inciso 13. Diz o inciso 13 que todo empregado deverá ter, no máximo, uma jornada de 8 horas por dia ou 44 semanais. Quando o empregado tem 8 horas por dia, e considerando que é só um dia de repouso semanal remunerado, isso significa que ele tem que trabalhar 6 dias, certo? Bom, se ele trabalha 6 dias, considerando 8 horas por dia,
não dá 44, dá 48. Mas a Constituição diz 8 horas por dia e 44 semanais. Isso significa que, se o empregado ultrapassar a jornada diária de 8 horas, mas não ultrapassar a jornada de 44 semanais, e ele tiver um acordo de compensação de jornada, o empregador não tem hora extra nenhuma para pagar. O empregador precisa cuidar de ter um acordo de compensação de jornada para o caso do empregado que trabalha mais de 8 horas, mas não trabalha sábado. Importante ele não ultrapassar 44. Em relação às horas diárias, ele, se fizer mais de 8 horas, essa quantidade de horas excedentes não pode ultrapassar de 2. Qual a consequência de ultrapassar 2 horas? Só vai pagar a hora extra, mas tem a consequência do Ministério do Trabalho, que se bater uma fiscalização, vai cobrar uma multa administrativa por não estar cumprindo a legislação. Então, passou de 8 horas, mas não passou de 44, se tiver acordo de compensação de jornada, ok. Passou de 8 horas, mesmo que não tenha passado de 44 semanais, tem hora extra, certo? Então, o que tem que se observar é se existe um acordo de compensação de jornada. Esse acordo de compensação de jornada, ele pode ser, só pode ser escrito, não pode ser tácito. Mas ele pode ser só entre o patrão e o empregado, não precisa ser acordo coletivo, mas tem que ter. Bom, então, hora extra, a Constituição diz, acima da 8ª e 44ª semanal, não existe acordo de compensação de jornada. Se não existir, então tudo que passar de 8 e de 44 é hora extra, e está lá no inciso seguinte, acho que no 15, que toda hora excedente será remunerada com acréscimo de no mínimo 50%. Então, a Constituição sempre fala no mínimo, porque fica a critério das partes, e aí será sempre aplicado o que for mais benéfico, uma contraposição de hora extra maior. Por exemplo, existem algumas categorias que têm no seu acordo coletivo que as 2 primeiras horas serão remuneradas com 50%, e o que exceder de 2 horas será 80%, será 100%. Enfim, ok, tudo bem, não pode ser menos de 50%. Bom, e como que a gente apura essa hora extra? A gente apura a hora extra considerando a jornada de início do trabalho do empregado, fim da jornada, do dia de trabalho, descontado também o intervalo. Então, fica assim, horário final, menos horário inicial, menos o intervalo, vai dar a jornada diária. Feito esse cálculo, passou de 8, tem que se observar se tem acordo de compensação de jornada e se o empregado trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado, certo? Bom, se o empregado só trabalha de segunda a sexta e tem a compensação de jornada e não passa de 2 horas por dia, não passa de 44 semanais, melhor dizendo, então não tem hora extra. Mas vamos para um exemplo. Se o empregado trabalha das 9 às 19 horas e tem 30 minutos de intervalo intra-jornada. Bom, intervalo intra-jornada a gente já viu que não entra no cômputo da jornada, não é tempo à disposição do empregador. Então fica 19 menos 9, 10. Menos 30 minutos, que a gente sempre converte para hora centesimal, então menos 0,5 vai dar 8,5. Ou melhor, dá 10 menos 0,5 vai dar 9,5. Então, se a gente considerar 8 horas diárias, o empregado tem 1h30 extra por dia. Agora, o que é mais benéfico se ele trabalha de segunda a sexta? Apurar acima da 8ª ou apurar acima de 44? Se ele trabalha de segunda a sexta, é mais benéfico sempre apurar acima da 8ª. Nesse caso, por exemplo, ele faz 1h30 por dia, certo? Isso significa que se eu multiplicar por 5 dias de trabalho, ele vai ter 57 menos as 44 da semana, 57 horas trabalhadas na semana, menos 44, vai dar as 55,64 horas. Okay? Agora, se o empregado trabalha de segunda a sábado, se
Se o empregado, um abraço para Jamile Jarude do Acre. Ok, Diego. Agora, se o empregado trabalha só de segunda a sábado, né, não pode ser mais do que isso, 6 dias na semana, o que a gente vai ter? A gente vai ter 9 horas por dia de trabalho, e a gente sempre considera uma média de semanas, que são 4,28 semanas. Esse número 4,28, a gente vai aprofundar por que 4,28 durante o curso. Mas a gente pega as 9, multiplica pela média de semanas por mês, vai dar 38,52 horas. Então, olha só, se o empregado, se a gente considera essa mesma jornada de 9 às 19, menos 30 minutos, considerando 6 dias de trabalho, ou seja, de segunda a sábado, ele trabalhou 38,52 horas, certo? Agora, se o empregado trabalhou 5 dias na semana, ele então trabalhou 1h30 vezes os 5 dias, que vai dar por semana 9 vezes 4,28, vai dar 38,52. Eu queria ter um quadro aqui para ir mostrando para vocês. Eu gosto de trabalhar mostrando as continhas no cálculo, mas aqui não dá, vai ficar para o curso mesmo. E no caso, perceberam a diferença? Se apurar as mesmas horas, trabalhando de segunda a sexta, acima da 8ª diária, o empregado tem 55,64 por semana, por mês. Mas se a gente apurar durante 5 dias acima da 8ª diária, esse empregado vai ter 38,52. Então, a mesma jornada. Se a gente apura acima da 8ª, dá um número. Se a gente apura acima de 44, dá um número maior. Certo? Porque ele trabalha de segunda a sábado. Ok? Bom, e a gente aplica sempre o que for mais benéfico, a não ser que a coisa julgada seja uma liquidação de sentença e a coisa julgada já defina, não, são horas extras só o que ultrapassar da 8ª, ou são horas extras o que ultrapassar de 44. Nesse caso, na hora de fazer o cálculo, a gente tem que se ater ao estrito limite da sentença. A gente não pode apurar além nem aquém do que estiver definido na coisa julgada. Coisa julgada é um título executivo. E como título executivo, a gente tem que se ater a ela. Então, acima até da letra da lei, vale o título executivo. Por isso que os advogados têm que ficar bastante atentos aos termos da sentença e aos prazos para embargarem de declaração ou recorrerem no caso de haver alguma divergência ou alguma coisa que não esteja de acordo com o que foi pedido. Por falar em pedido, eu queria falar com vocês a respeito dessa questão de fazer o cálculo apenas por aleatórios, apenas indicação de valores na inicial ou acompanhado de cálculo, né? Existe uma discussão, isso ainda está para ser decidido numa ADI. A reforma da CLT apresentou essa mudança de que os cálculos de inicial têm que vir com os valores, indicativo de valores. Ok, se tem indicativo de valores, não significa que precise de cálculo. Mas vamos ver aqui uma coisa, vamos pensar. São qualquer valores? De onde eu vou tirar os valores? Eu preciso fazer um cálculo, eu preciso chegar a esse valor que eu vou colocar na inicial, que é obrigatório, tem que ter um indicativo de valor. Então, é muito importante que os advogados aprendam a fazer cálculos trabalhistas. E nós vamos ajudar vocês no curso, mas vamos voltar aqui. Ok, então existe essa diferença acima da 8ª diária ou 44ª semanal. Conseguimos apurar o número de horas que o empregado fez além da jornada, então a gente já encontrou por mês o número de horas extras. O próximo passo é a gente saber o valor do salário hora do empregado. Bom, para saber o salário hora, a gente tem que dividir o salário, melhor salário não, a remuneração do empregado, ou seja, o salário acrescido de todas as outras verbas salariais que ele recebeu durante o mês,
e dividir por 220. Eu estou falando para vocês mais a regra geral, que é o empregado que trabalha acima de 8 horas por dia e 44 semanais, e aí o divisor é 220. Mas a Constituição também limita a jornada máxima para os empregados que trabalham acima de 6. Mas a gente está trabalhando 6 diárias, mas a gente aqui está trabalhando só as horas acima da 8ª e 44ª, e aí o divisor para esse empregado é 220. Bom, esse 220, como se chegou a esse 220? Isso eu já vou falar logo para vocês. Chegou a esse divisor pegando as 44 horas definidas na Constituição, partiu da Constituição, e dividido pelo número de dias máximo que o empregado pode trabalhar por mês, por semana, desculpe. Então, 44 semanais, ele só pode trabalhar 6 dias na semana. E então, se a gente pega 44, divide por 6, a gente vai encontrar 7,33. Se a gente pega esse 7,33 e multiplica por 30, que para efeito de cálculo a gente sempre trabalha com 30 dias. Sempre 30 dias. Então, 7,33 multiplicado por 30, chegamos lá aos 220. Observem que 220 horas não é o número de horas que o empregado trabalha por mês. Sabe por quê? Porque nesses 220, quando a gente multiplicou por 30, a gente incluiu aí todos os dias do mês, inclusive os dias de repouso, certo? Então, 220 é um número que inclui os dias de repouso. Então, se a gente pega a remuneração do empregado e divide por 220, a gente vai encontrar o salário hora. E é por isso que a gente sempre reflete a hora extra em repouso semanal remunerado, porque quando a gente divide por 220, a gente encontra o salário hora mesmo, excluído todos os dias da semana, do mês todo, os 30 dias. Então, 220 é o salário hora mesmo. Bom, e aí dividindo por 220, a gente vai encontrar o salário hora. Então, eu já tenho o número de horas que o empregado trabalhou além da jornada e já tenho o salário hora. Remuneração dividido por 220. A esse salário hora, eu acrescento o adicional ou a regra geral definida na Constituição, que são os 50% ou 100% para os dias de trabalho em repouso. E aí a gente tem que fazer salário hora vezes 1,5, porque a gente, dessa forma, multiplicando por 1,5, a gente acrescenta ao valor do salário hora os 50%. Se a gente faz 0,5, a gente está apurando só 50% da hora. E não é isso que é hora extra. Hora extra é a hora acrescida de 50%. Ok? Então, tá. Então, a gente tem o número de horas que o empregado trabalhou e a gente tem o salário hora acrescido de 50%. Vamos lá, vamos para um exemplo. Se eu pegar um salário de R$1.000, dividir por 220, eu vou encontrar 4,54 de salário hora. A esse valor, eu acrescento 1,5 e aí eu vou encontrar 6,81. Então, eu vou pegar aquele número de horas extras que eu apurei, que é mais benéfico para o empregado, que é o acima da 44 semanal, que foi 55,64. Então, eu vou ter 6,81 vezes 55,64. Então, eu vou encontrar o valor da hora extra por hora, né? Por todas as horas. 55,64 já é o total de horas extras do mês. Então, eu peguei o salário hora crescido de 50%, multipliquei o total de horas do mês e encontrei o valor da hora extra daquele mês. Ok? Tudo isso que a gente está falando de números médios. Então, quando a gente multiplica pelo número médio de semanas, que é 4,28, quando a gente multiplica por 30, para encontrar o número de dias do mês, quando a gente... enfim, tudo isso que a gente está fazendo é média.
E isso é diferente do que o PJE Calc faz. A gente sempre trabalha com média quando a gente está fazendo cálculo no Excel. E o que é vantajoso fazer no PJE Calc? O PJE Calc ele tem um cartão de ponto que a gente pode preencher dia a dia, mas a gente pode preencher pela semana quando o juiz limita a jornada. Então, se o juiz na sentença diz assim, devidas as horas extras acima da 8ª e 44ª semanal, devendo ser considerado para tal a jornada de 9 às 19, de segunda a sábado, com 30 minutos de intervalo. Então, o juiz fixou que durante a semana inteira ele fazia essa jornada, a gente vai preencher o cartão de ponto de uma semana apenas no PJE Calc e ele vai copiar para todo o período do contrato e sempre observando os efetivos dias trabalhados, porque ele desconta os dias de repouso, ele desconta os feriados, ele não trabalha com média, certo? Pode trabalhar com média. Claro que pode, mas aí não, a gente tem que informar, a gente tem que fazer o cálculo por fora do programa e informar para o programa o número de horas extras já pronto. Eu não vejo vantagem nisso, a não ser que a sentença já diga, deferidas 50 horas extras por mês. Aí eu não tenho que fazer cálculo nenhum, eu só tenho que inserir no programa 50 horas extras por mês. Aí eu vou dizer para o programa, são 50 horas extras, certo? Bom, vamos falar um pouquinho do repouso semanal remunerado, que tem tudo a ver com a hora extra. A Constituição diz que todo empregado tem direito a um dia de repouso, preferencialmente aos domingos, certo? Isso significa que o empregado ele pode ter um dia de trabalho no domingo sem que isso signifique o pagamento de hora extra a 100%. Porque se ele tiver folga compensatória durante a semana, esse dia de trabalho no domingo não é hora extra 100%. E a gente vê muitos advogados esquecendo desse detalhe na hora de pedir, ok, pode pedir, né? Mas aí o erro maior é do advogado da empresa, que não observa que, tudo bem, ele trabalhava aos domingos, mas ele folgava durante a semana. Se ele folgava durante a semana, o que a Constituição permite, porque é preferencialmente aos domingos a folga, então essa hora extra, se ele fez hora extra, vai ser a 50% e vai entrar no cálculo de acima da 8ª e 44ª semanal, certo? Não é hora extra a 100%. Agora, se o empregado trabalha aos domingos, ainda que com folga compensatória durante a semana, tem que ser observado, ainda de acordo com a medida provisória 881, que pelo menos um dia de folga seja aos domingos de 4 em 4 semanas. Cumprido isso, não tem hora extra 100%. Certo? Não esqueçam desse detalhe. A hora extra é só o que ultrapassar a jornada acima da 8ª diária, 44 semanal, pela regra geral, inclusive para domingo, desde que tenha folga compensatória durante a semana. Não teve folga compensatória durante a semana e trabalhou em domingo ou feriado, então a hora extra, mesmo que ele não tenha ultrapassado 44 durante a semana, não importa. Trabalhou em dia de folga, que deveria ser de repouso, sem uma folga compensatória, então ele tem direito ao pagamento de hora extra a 100%. E todo o tempo que ele trabalhou nesse dia que seria de repouso, que pode ser domingo ou feriado, ele vai ter remunerado com acréscimo de 100%. Ok? Bom, então, para fazer o cálculo da hora extra a 100%, a gente tem que contar toda a jornada do dia. Então, se ele trabalhou de 9 às 19, menos 30 minutos, ele vai ter 9 horas e meia de trabalho extra, porque todo o dia do domingo vai ser considerado extra, certo?
porque não teve folga compensatória, isso está entendido, né? E aí, como é que a gente faz? É a mesma coisa do cálculo de 50%. A diferença é que no valor do salário hora, em vez de multiplicar por 1,5, a gente multiplica por 2. Só isso. Bom, a hora extra, quando eu falei para vocês lá no comecinho que era importante ter alguns conceitos prévios, entendidos, que são quanto à base de cálculo, intervalo intrajornada e repouso, é porque base de cálculo da hora extra é toda a verba que o empregado recebe durante o contrato salarial. Verba salarial, eu não estou falando de verba indenizatória, eu não estou falando de auxílio, alimentação, eu não estou falando de vale transporte, eu não estou falando da maioria dos PLRs, que são verbas indenizatórias, de salário família, não estou falando nada disso. Agora, verba salarial, que integra a remuneração, é base de cálculo da hora extra, certo? Agora, o intervalo intrajornada também é importante porque toda hora que o empregado não usufruiu de intervalo intrajornada vai entrar no cômputo da hora extra. Isso não tem nada a ver com o pagamento do intervalo intrajornada, que é outra verba. Então, mesmo que o empregado, que esse tempo que ele não usufruiu, integre o cálculo do número de horas do empregado, certo? Então, ele já estará recebendo esses 30 minutos que ele não usufruiu, essa hora inteira que ele não usufruiu, esses 15 minutos que ele não usufruiu, ele vai receber no cálculo da hora extra, né? No cômputo da jornada. E ele também vai receber o tempo, só que aí que ele não usufruiu, como intervalo intrajornada. E o cálculo do intervalo intrajornada é exatamente igual ao cálculo da hora extra. Sendo que a reforma da CLT trouxe uma mudança, porque até então a gente tinha a súmula do tribunal que dizia que todo o tempo, se o empregado não usufruiu todo o tempo mínimo de intervalo, ou seja, 1 hora no mínimo para quem trabalha 8 horas por dia, 15 minutos para quem trabalha de 4 a 6 horas, então ele tem direito ao pagamento desse tempo integral. O que é isso? Se o empregado tem direito a 1 hora de intervalo entre a jornada e só usufruiu 30 minutos, antes o que a súmula dizia era que ele teria direito a 1 hora integral de intervalo entre a jornada. A reforma da CLT mudou, então agora, se o empregado usufruiu 30 minutos e ele tinha direito de usufruir 1 hora, ele terá o direito de receber apenas o tempo que ele não usufruiu, só a diferença. Então, só os 30 minutos de intervalo intrajornada que ele terá direito de receber com o acréscimo de 50%. A outra questão é que essa mesma súmula, que ainda não foi alterada, mas provavelmente ela vai cair por causa depende apenas do TST fazer uma nova edição dessa súmula, mas o que está valendo é a lei, né? Não pode, enfim, mas aí cada juiz vai aplicar o seu entendimento, já que tem a súmula e teve a reforma da CLT, então como ele vai aplicar essa lei no tempo. Mas atentem que a partir da CLT o empregado só tem direito à diferença do intervalo que ele não usufruiu com acréscimo de 50%. E essa questão dela ser verba salarial ou ser verba que não integre, ser uma verba indenizatória. Bom, eu não estou aqui para advogar uma posição ou outra. Eu vou dizer apenas o entendimento que tem se aplicado, que se aplicava com a súmula. A súmula dizia que mesmo que o empregado tivesse usufruído 30 minutos, ele teria direito a 1 hora e que toda essa hora seria uma verba salarial. Sendo verba salarial, é uma verba que reflete em todas as outras verbas salariais, mensais e rescisórias. Então, reflete em repouso semanal remunerado, em fundo de garantia por tempo de serviço com acréscimo de 40%, reflete em férias durante o contrato e rescisórias proporcionais e reflete em 13º e aviso prévio.
certo? Bom, isso se for reconhecido como verba salarial. Se for reconhecido como uma verba indenizatória, então a verba não vai refletir em nada. O empregado vai receber a verba com acréscimo de 50%, mas ela não vai integrar a remuneração para refletir em outras verbas, certo? Agora, já que todas as verbas salariais são base de cálculo da hora extra, como fica no caso de um empregado que trabalha em horário noturno e não recebia hora noturna? E aí ele entrou com a ação e pediu o adicional noturno porque o empregador não pagava o adicional noturno. Essa hora noturna que o empregado não recebeu durante o contrato, pela lei, ele tem direito a que essa verba seja integrada à remuneração para refletir em hora extra. Mas isso tem que estar pedido na inicial. Porque o que vai integrar a remuneração são as verbas que ele recebeu durante o contrato. Para que uma verba que foi deferida na sentença, mas não recebeu durante o contrato, ainda que verba salarial, seja integrada à remuneração para reflexo em hora extra, tem que estar deferido na coisa julgada. E a coisa julgada não pode deferir o que não foi pedido, ok? Então, tem que estar no pedido a integração de todas as verbas salariais deferidas na sentença também para cálculo de hora extra. Então, adicional noturno é uma dessas verbas, que é calculado também com base em salário-hora, integra a remuneração para cálculo de outras verbas, inclusive para cálculo de hora extra, certo? Bom, eu não sei quanto tempo a gente está falando, a gente teria muito mais coisas para falar sobre hora extra, e como eu já falei, eu queria ter um quadrinho aqui para a gente ir fazendo os exemplos, fazendo os exercícios, as várias possibilidades, mas isso foi só uma amostra do que a gente vai ver durante o curso, e eu espero que vocês se interessem pelo curso, que procurem o IDS, o curso vai ser presencial e vai ser online, e o mais importante é que, além de toda a parte jurídica, a gente vai ensinar a aplicar todo esse conteúdo jurídico dentro do programa do PJE Calc, ok? Então, eu espero por vocês nos dias 27 e 28 de setembro, de 9 às 18 horas, no IDS. Entrem no site do IDS, observem a ementa do curso, e nós vamos falar de todas as verbas, mas sem aprofundar. Por exemplo, a gente não vai falar sobre verbas de execução, porque não vai dar tempo. A gente vai deixar para falar isso no segundo módulo. A gente, de alguma forma, como os assuntos são muito relacionados, acaba falando alguma coisa, mas a gente não vai se aprofundar em verbas de execução, em juros e nem em correção monetária. A gente vai deixar para o segundo momento. Mas todas as verbas históricas, todos vão aprender a apurar todas as verbas, inclusive a usar o programa do PJE Calc. Ok? Espero por vocês e não esqueçam de se inscrever também no congresso social que vai ter no IDS um final de semana antes do curso de cálculos trabalhistas, se eu não me engano é dia 19 e 20 de setembro, ok? Um abraço para vocês, boa noite e espero por vocês.